Muito boa tarde, eu sou Luísa Meireles, sou jornalista no Jornal Expresso e tenho aqui ao meu lado, direito e esquerdo, um belo naipe de intelectuais e práticos sobre estas questões do direito do Estado Social. Ou seja, nós há muito tempo que ouvimos falar que o Estado Social está em degenerescência, que está a ser desmantelado, que tem que ser reformado, e isso nos vários setores. Eu gostava de, enfim, apenas marcar, tal como eu entendo, o Estado Social tem 4 pilares, ou é suportado por 4 pilares, que é a proteção social, o direito de trabalho, o serviço público e a política económica. Ora, tudo isto, este conjunto de coisas, opõe-se hoje, que se opõem ao mercado, assim dito. E, ao mesmo tempo que o Estado Social em si é um conceito que já nasceu há muitos anos, mas que traduz um modelo de sociedade onde a instância do coletivo provê segurança ao indivíduo. Ora, é esta dimensão que desde há várias décadas está sendo posta em causa pelo próprio desenvolvimento das nossas sociedades e particularmente do ponto de vista económico. E a própria concorrência internacional que exige ou tem exigido ou tem forçado que uma gestão mais fluida, digamos assim, e individualista do mercado de trabalho. Isso para falar das questões do direito de trabalho. Eu não me vou alongar, vou só apenas dizer que eu entendo que o Estado Social, ou a sua crise e a maneira como é possível ultrapassar e como, tendo em vista as múltiplas crises que vivemos hoje na sociedade, tem uma dimensão económica, tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão ideológica, tem uma dimensão social e tem uma dimensão mental, não é? Que é a de todos nós, ou a nossa. E aqui, em primeiro lugar, eu vou dar já a palavra aos nossos oradores. Isto vai durar até às 5 horas, mais ou menos. Eles falarão durante 15, 20 minutos e depois acho que teremos tempo para um debate, ou pelo menos para haver algumas questões colocadas pela Assembleia. Então, se faz favor, nós temos o doutor, professor Constantino Sacalarides, penso que o conhecem, mas eu leio rapidamente, professor catedrático, ou lembro-vos, de Políticas e Administração de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, foi diretor-geral de saúde, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, presidente da Associação Portuguesa de Promoção para a Saúde Pública e presidente eleito da Associação Europeia de Saúde Pública. Foi também coordenador do Grupo de Trabalho para as Reformas de Proximidade do Serviço Nacional de Saúde. Sr. Professor, é seu o palco. Muito boa tarde a todos. Começo naturalmente por cumprimentar a nossa moderadora e os meus companheiros de mesa, agradecer ao professor Paz Ferreira o amável convite para estar convosco esta tarde e começo por contar-vos um pequeno episódio. Há umas semanas ia por Lisboa, apanhei um táxi e ao entrar no táxi foi imediatamente interpelado por um motorista que me disse mais ou menos o seguinte: olha, acabei de saber agora que aquele famoso perito internacional em finanças, uma pessoa da Alemanha muito conhecida, por acaso também é ministro lá, acabou de dizer que vamos outra vez ao fundo. Bom, eu fiquei perplexo, não é, com aquela mensagem, com o pensamento subjacente desta mensagem, e pensei várias coisas imediatamente. A primeira é que vou contestar a afirmação, a segunda fica calado, não vou pagar a viagem, vou passar para o Uber, enfim, procurei... Mas, no fim de alguns segundos, cheguei à conclusão que ia levar a sério. Ia levar a sério este potencial votante de Donald. E, portanto, é levando a sério que começo esta breve apresentação. E um ponto de partida é este. É hoje evidente que o Estado Social está em declínio. Está em declínio
fundamentalmente pela hierarquização das políticas públicas a partir do financeiro. E esta hierarquização das políticas públicas, ou a sua desarmonia, é potenciada pela natureza e diversidade num discurso sobre a mesma realidade. E era este tema que queria tratar hoje convosco rapidamente, é esta relação entre um discurso diverso, muito óbvio, sobre a mesma realidade. E como é que nós podemos, de facto, gerir esta situação em termos de compreender o universo que rodeia e tentar influenciá-lo. Bom, pensei que a melhor forma de fazer isto é ir ao meu baú de memórias dos últimos 6 anos. E, de facto, o que fiz nos últimos tempos foi fazer 3 excursões deste baú e saí dessas excursões com uma proposta para o professor Paes Ferreira. E essas 3 excursões vou contar rapidamente e, no fim, a tal proposta, que é uma proposta genérica, que casa bem com aquilo que o professor Paes Ferreira tem sido para nós nos últimos 6 anos. E a primeira excursão, naturalmente, tem a ver com... foi há 6 anos, não é? Vai fazer agora, em fim de janeiro, fevereiro, a primeira reunião em que eu assisti, participei, sobre estas matérias, organizada pelo IDEF, com o título Vir o fundo ou ir ao fundo. Eu acho que hoje o professor Paes Ferreira mudava o título e punha talvez vir o fundo e ir ao fundo. É uma pequena nuance interessante sobre isso. Ora bem, pensei nesta memória de 6 anos atrás que seria interessante ir a esse período, 6 anos atrás, e em abril desse ano, outras iniciativas do IDEF, ir buscar 4 afirmações, 4 testemunhas de 4 pessoas que são figuras públicas. 2 destas afirmações são relativamente luminosas, outras 2 nem tanto. Ora, acompanhem-me, faz favor. Eu não vou comentá-las muito, porque elas são óbvias, não é? A primeira tem, de facto, a ver com a relação entre austeridade e consciência dos resultados. É, de facto, uma síntese interessante, de uma boa maneira de pensar. A segunda, no fundo, tem a ver com a democracia. Eu insisto que foi há 6 anos atrás. Talvez o valor dessa afirmação é isso, é 6 anos atrás. A segunda tem, de facto, a ver com a ideia de democracia. A terceira, menos luminosa, tem a ver com o desistir de ter esperança. E a quarta, que é de facto extraordinária, vindo de uma figura pública, dita na rádio, a 6 de abril do ano passado, é esta. Eu já tinha dito que se o Estado não tivesse juízo, os bancos acabariam por sofrer. Eu, como repararam, não pus os nomes, pus só as iniciais, uma questão de algum pudor em relação, enfim, a essas afirmações. Ora bem, estas excursões, estas afirmações que foram feitas há 6 anos atrás, o que tem de interessante é perguntar onde estamos hoje. O que diríamos hoje se o tema fosse o mesmo? E a minha perplexidade é que o diríamos era uma coisa, obviamente, relativamente semelhante. Ora bem, a segunda excursão teve a ver com o seguinte. Durante esses últimos 6 anos, fizemos vários trabalhos em conjunto com nossos colegas gregos, irlandeses, espanhóis, para tentar perceber isto melhor, especialmente na matéria da saúde. E uma das vezes que fui a Madrid, um dos nossos colegas nesses estudos era o professor Ramon Repulho, da Escola de Saúde Pública de Madrid. Eu fiquei surpreendido ao entrar no gabinete dele de ver um cartaz muito grande, muito visível, que dizia o seguinte: parece que me pagam fazer de conta que não percebo o que se passa à minha volta. Bom, e ele explicou-me, pacientemente, queria dizer com aquilo 3 coisas. Primeiro, o enorme contraste entre o discurso e a realidade. Segundo, a análise racional versus os impulsos emocionais que decorrem na nossa vida todos os dias. E, em terceiro, a tremenda perda de coesão e solidariedade entre nações e no interior de cada nação. Isto dizia-me ele há cerca de 4 anos atrás. Ora bem, fiquei também com acumulando esta memória e vou rapidamente à 4ª excursão, a este meu baú de memórias.
que tem a ver com o seguinte, com a nostalgia de ver as pessoas vivas na rua. Desapareceram. Houve uma altura, aí há 4 anos atrás, que as pessoas andavam pela rua a dizer coisas, faziam manifestações, tinham cartazes, não é? Tinham opinião. Eu tenho certa saudade, nostalgia desse desaparecimento. Não é? Não sei o que quer dizer, que não sou perito nessas coisas, mas não deve dizer nada de muito bom. E deixem-me só recordar a vossa memória sobre isto. A mais interessante dito que eu sou capaz de recordar destas manifestações, esta não é em Lisboa, é em Madrid, é esta, que isto também tem 6 anos, praticamente, tem quase 6 anos, 5 anos e meio. E reparam que diz o cartaz, não é uma crise, es que já não te quero. E, portanto, isto foi há 6 anos, praticamente. Não é? E a pergunta é, como é que nós deixamos passar estes pensamentos profundos, apesar de virem na rua, no grande cartaz, que é sobre esta desafetação, sobre esta parte afetiva e emocional, com que olhamos para os que nos dirigem, para as nossas elites, para os que devem ser a luz do nosso futuro, e temos esta percepção de que não é uma questão de serem bons ou maus, é que não os queremos mais, não temos uma relação afetiva com eles. Ora bem, destas, enfim, 3 observações, destas memórias, destas, enfim, pequenas aventuras no baú das memórias, eu julgo que temos de tirar algumas conclusões para o futuro. São 6 anos com pouca evolução, apesar dos nossos esforços, no sentido de sair deste ciclo de incompreensão em relação àquilo que nos rodeia e, portanto, uma certa incapacidade de atuar e mudar aquilo que nos preocupa. E, portanto, tendo isto em mente e considerando que o nosso professor Paz Ferreira, que nos tem dirigido este ciclo longo de debates e esta magnífica conferência, é um homem, aquilo que se chama hoje multicanal, não é? Vai direito ao cinema, da literatura às finanças, com grande rapidez e facilidade. Eu tinha a proposta ao professor Paz Ferreira para iniciarmos um novo ciclo, mais 6 anos. Não sei se aguentamos mais 6 anos, quer dizer assim, com força, mas enfim, mas podemos tentar. Isto tem a ver fundamentalmente com a necessidade de afetar o discurso. No fundo, estão nesta mesa, estão nesta sala, são pessoas do discurso. E o discurso, pomos como hipótese, faz a diferença. Mas que discurso faz a diferença? Temos feito o necessário para criar e elaborar um discurso que de facto faz a diferença? Temos conseguido sair do nosso ciclo de análise para relacionar com as emoções, com os valores que nos rodeiam, de forma a criar uma inteligência partilhada, uma inteligência coletiva, uma inteligência de multiliteracia? Temos feito isso? Não o tendo feito, somos capazes de fazer no futuro próximo? Eu acho que somos capazes de fazer, nos vários setores que constituem esta coligação que o professor pôs à sua volta. E eu vou rapidamente enunciar um pouco essa proposta, em termos um pouco mais explícitos, apesar de ser ainda muito genérica e preliminar, e a proposta é mais ou menos esta. Precisamos, de facto, de uma inteligência partilhada. Podem chamar de inteligência colaborativa. E temos hoje um forte suporte teórico para fazer isso. Por um lado, tem a ver com a governança, tem a ver com o que as pessoas da web chamam de inteligência coletiva, tem a ver com a capacidade de ter knowledge brokering, ou seja, mediar entre o conhecimento e a ação, tem a ver com a tal ideia de multiliteracia, canais múltiplos para várias sensibilidades e várias culturas, e fundamentalmente tem a ver com as novas formas de comunicação que vão do conhecimento aos valores e também aos afetos. E essas novas formas de comunicação têm vários componentes, não é? Que hoje o mundo empresarial usa intensamente e nós ainda não. Desde o pensamento visual, uma ideia que se vê é uma ideia mais fácil
de gerir com uma ideia que não se vê, da linguagem metafórica, que tem enormes potencialidades de comunicação e ligação aos efeitos. A linguagem metafórica é a linguagem da persuasão, da narrativa, de vários tipos, do storytelling, de capaz de veicular conceitos complexos de uma forma que não seja estereotipada e que faça sentido. Não é? Como alguém disse há alguns anos atrás, o universo não é feito de átomos, é feito de histórias, é feito daquilo que liga os átomos e lhe dá sentido uns aos outros. E, portanto, eu acho que podemos fazer isso. Não é? E isso passa, fundamentalmente, talvez, por alguma coisa parecida com isto. Da Universidade de Georgetown. É colunista do Expresso e comentador político na TSF e na RTP Informação. Especialista em análise jornalística. Mas parece que tenho muito especializado. Sei. Uma das profissões mesmo em déficit. Autor de Cuidar do Futuro, Os Mitos do Estado Social Português, de 2015, Governar com a Troika, Políticas Públicas em Tempo de Austeridade, e agora a crise do euro, as falsas reformas, o futuro de Portugal, entre outros livros. Pedro, faz favor. Muito boa tarde. Não sou especialista em análise jornalística, mas julgo que precisava se calhar desenvolver essas competências que são bastante necessárias nas nossas sociedades. E alguém dizia há pouco, a propósito disso, que aparecia essa nota curricular que já bastava o Pacheco Pereira. Eu acho que não basta o Pacheco Pereira. Antes de mais, queria associar naturalmente aos agradecimentos ao Eduardo Paes Ferreira pela energia notável que tem revelado ao longo destes anos na organização e na mobilização de tanta gente em torno destes debates públicos. Acho que isso é um exemplo cívico que nos ilumina mesmo a todos. Em segundo lugar, também cumprimentar os meus colegas de painel e dizer que o tema deste painel, Europa Social, é de certa forma uma contradição em termos. E contradição porquê? Porque temos a Europa e temos a dimensão social. Ora, a expansão do Estado Social, como nós o conhecemos, é por definição algo muito ligado à própria institucionalização do Estado-nação moderno. Aquele movimento, lá está, na Alemanha, quando o Bismarck criou o seguro social e o nacionalizou e o tornou público, tinha como objetivo proteger os trabalhadores assalariados, mas tinha outro objetivo com um alcance político bem mais vasto, que era formar uma comunidade de pertença em que as políticas sociais foram uma espécie de cimento para juntar as pessoas. E isso dificultou desde o início, e eu já explicarei porquê, a própria ideia de uma Europa social. E eu aqui nesta intervenção, aliás, vou-me cingir à dimensão estritamente europeia das políticas sociais, à construção de um modelo social europeu partilhado pelos Estados-membros e construído a partir da União Europeia. E é um exercício particularmente difícil em 2016, quando celebramos os 30 anos de adesão. Porquê? Porque é completamente diferente fazer este exercício hoje do que era fazê-lo há 10 ou há 15 anos. Aliás, conto aqui um episódio, eu dou uma cadeira na faculdade sobre políticas sociais, em que tinha uma aula sobre a dimensão europeia da política social. Aí há 3, 4 anos retirei essa parte da cadeira. E retirei porque sentia-me sistematicamente a falar de uma realidade que pura e simplesmente não existia. Eu julgo que foi o Viriato que na parte da manhã dizia, quando foi a Cimeira de Lisboa, nós olhámos, e agora é irrelevante ser Lisboa, mas olhámos para aquele momento de construção do projeto europeu como o início de qualquer coisa. De tal forma que outras experiências federais ou parafederais olharam para a Europa nesse momento como um lugar onde se podia aprender. E aprender não tanto nos objetivos substantivos, mas no método, na forma criativa como a Europa estava a conseguir contornar os seus próprios bloqueios políticos na construção do edifício social. Bem, hoje sabemos bem que Lisboa foi um ponto de chegada e o princípio de um fim e não o início de alguma coisa. E, portanto, se há um ensinamento que hoje julgo que está mais ou menos consolidado, é que decorre, aliás, da história política do século XX.
O amor dos povos às liberdades e aos direitos civis não existe em abstrato. A sua consolidação, nomeadamente no pós-guerra, decorre do facto de ter tido uma espécie de alavanca material. E a alavanca material foi mesmo a associação dos direitos sociais aos direitos civis e políticos. Portanto, bem sei que eu agora não vou falar tanto disso, vou falar muito mais da forma como a Europa pode ter ajudado os Estados-membros a desenvolverem os seus Estados sociais e da forma como agora o efetiva de uma forma distinta, mas essa aprendizagem, essa grande lição, até por contraponto ao liberalismo do primeiro quartel do século XX, foi manifestamente esquecida. Acho que um pouco por toda a Europa esquecemos de que não há direitos civis e direitos políticos sem alguma sustentação material e que, não havendo sustentação material, os direitos políticos e os direitos civis estão em risco, e no fundo é isso que estamos a ver acontecer um pouco por todo o mundo ocidental e continuaremos a ver acontecer cada vez mais perto de nossa casa. E daí que a intervenção que eu vou fazer é um pouco uma intervenção sobre algo que já não existe e que existiu efemeramente e que não vejo com otimismo que possa voltar a existir. Eu vou seguir bastante a estrutura do texto que escrevi para o livro que hoje também foi publicado. E vou falar sobre 3 aspectos. Um primeiro é a ideia de que a Europa social nunca existiu. Um segundo, isto depende muito do momento histórico em que nos colocamos a olhar para a Europa social. Um segundo, a Europa social afinal existiu e, finalmente, o ponto onde nos encontramos hoje, a Europa social não vai existir. Bom, a Europa social nunca existiu. Bem, em primeiro lugar, a prioridade do processo de construção europeia não era, certamente, a construção ou a mimetização ao nível europeu da experiência de construção do Estado Social que estava em expansão e que estava a começar o seu processo de institucionalização, em particular no pós-guerra. E não por acaso há desde o início uma espécie de assimetria constitucional nos tratados em que não há competências europeias nas áreas sociais. A Europa não pode, de facto, influenciar de forma determinante as áreas sociais. Isso tinha a ver com motivos políticos e institucionais. O primeiro dos motivos institucionais é que, apesar de tudo, as culturas políticas na expansão do Estado Social Europeu são suficientemente divergentes para tornarem uma impossibilidade quase prática e material qualquer objetivo de convergência. Há pelo menos 2 grandes culturas distintas na forma como as políticas sociais se organizam que eram em si um obstáculo a algum tipo de convergência. E era um obstáculo também porque o próprio processo de consolidação do Estado-nação europeu está ligado à expansão do Estado Social. E isso tem este lastro histórico, mas tem também uma outra componente política, que é, no essencial, a competição e a diferenciação ideológica, programática, nos países que compunham e que compõem a União Europeia, assentava muito numa distinção enraizada no Estado-nação, em que projetos políticos distintos competiam em torno da forma como olhavam para o papel do Estado nas áreas sociais. E, portanto, desde o início, a Europa Social não existiu porque as dimensões sociais presentes nos tratados eram muito circunscritas e eram muito circunscritas à remoção dos obstáculos à criação do mercado único. E, portanto, tinham uma espécie de componente funcional para a integração económica. E nisso, aliás, tem algumas semelhanças com o processo que se passou e que decorreu também no Estado-nação. Bom, mas há um momento em que a Europa Social, afinal, parecia existir. Bom, e esse momento está muito associado à própria ideia do modelo social europeu. Uma etiqueta que foi sempre sujeita a grande debate político e que tinha alguma dificuldade também em encontrar os traços distintivos desse modelo social europeu único, partilhado por todos os Estados-membros, mas que ainda assim teve um impulso europeu, um impulso decisivo durante as presidências de Delors. E porquê? Porque houve uma percepção política acertada que, de algum modo, era preciso replicar ao nível europeu a experiência de construção e de legitimação do Estado-nação. E qual era esse processo? Era que nós não podíamos caminhar na integração económica, com a criação do mercado único e depois na integração com a moeda única, com o EM, sem replicar aquilo que se tinha passado no Estado-nação, que era construir um Estado social em paralelo com a própria solidificação e cimentação das fronteiras do Estado-nação. O que é que aconteceu? Bom, é que havia um obstáculo à partida, que eram os tratados.
E como é que evoluiu o processo europeu? De uma forma inteligente e criativa, que foi, em lugar de enfrentar os obstáculos, eu acho que isso é uma das boas lições da política europeia e que de alguma forma ainda perdura, eu diria que é a réstia de esperança no projeto europeu, que é alguma capacidade para contornar obstáculos em lugar de os enfrentar. E isso foi feito de forma muito inteligente nas áreas sociais e teve alguma criatividade nos instrumentos. A Europa escolheu influenciar cognitivamente os Estados-membros em lugar de os influenciar materialmente. O que é que isto quer dizer? Que resolveu que era preferível e mais eficaz e também mais eficiente disponibilizar recursos para que os países adotassem formas partilhadas, princípios e objetivos comuns na concretização das políticas sociais, em lugar de forçar algum tipo de convergência. Isto teve também um efeito que foi a experiência do Estado Social Europeu é essencialmente uma experiência de redistribuição de recursos. Bem, e se é de redistribuição de recursos, é também de redistribuição de poder. Ora, como é que é a experiência europeia? É menos de redistribuição de recursos e muito mais regulatória. Mas há, de facto, um momento de particular criatividade em que parecia que a Europa estava a caminhar num sentido distinto e esse momento culmina, dá-se o caso, mas não é um acaso, muito por força e vontade política de António Guterres, na estratégia de Lisboa, durante a presidência portuguesa, consolidar-se um método distinto de desenvolvimento das políticas sociais, o método aberto de coordenação, que de certa forma era uma espécie de equivalente para as áreas sociais daquilo que tinha sido o processo de Maastricht. Qual era o objetivo e porque é que ainda é importante, apesar de tudo, hoje recuperarmos esta experiência de algum momento em que a Europa social parecia existir? Porque, em lugar de estarmos a promover a convergência material, o que a Europa procurou fazer foi negociar um conjunto de objetivos que substituiriam as declarações solenes e vagas que caracterizam frequentemente a política europeia nas várias áreas. E isso acontecia através de quê? Bom, através da aprendizagem social, a ideia de que os países e os Estados-membros podem aprender uns com os outros e que o contacto, a partilha de experiências, a monitorização dos impactos é um instrumento relevante nas políticas públicas e, muito importante, e agora trazendo um pouco aqui o caso de Portugal, por alguma capacitação institucional. Quer dizer, Portugal beneficiou muito da experiência de integração através da capacitação institucional. E através da capacitação institucional em dois grandes mecanismos. Um de blame avoidance, isto é, passa-culpas. A União Europeia serviu frequentemente para que Portugal levasse a cabo um conjunto de opções políticas que não era capaz de efetivar, não for a ter a desculpa europeia. Isso aconteceu sempre e não desapareceu. E, por outro lado, uma coisa também muito importante, a oferta de um racional, de uma lógica que conferisse coerência a intervenções que, no caso português, tendem a ser muito mais casuísticas e não com uma lógica de conjunto. Qual foi a consequência deste momento, e isso é muito importante para Portugal? Por um lado, uma referência aspiracional. Esta ideia de uma Europa social para países que na altura eram chamados da coesão, mas curiosamente foram redenominados como países da periferia. A alteração no qualificativo não é irrelevante, mas para os países da coesão, a Europa social oferecia uma referência aspiracional. Nós podíamos aspirar a convergir do ponto de vista da capacidade protetora, não necessariamente no tipo de mecanismos que tínhamos, mas com os Estados europeus. Finalmente, a Europa foi um poderosíssimo mecanismo de distribuição de poder nos Estados-membros. E foi como? Porque permitiu que os atores domésticos que tinham um discurso alinhado com a ideia da expansão do Estado Social encontrassem um suporte e um reforço político europeu que alavancou as suas estratégias nacionais. Foi sempre mais fácil para quem, em Portugal, em Espanha, Itália e na Grécia, defendia a expansão das responsabilidades públicas nas áreas sociais, concretizar essa expansão a partir do momento que tinha um apoio europeu nesse sentido. Há pouco tínhamos aqui o Dr. Silva Peneda, que pode bem dar conta de alguns episódios, até de conflito interno no governo de que fez parte, em que o recurso europeu foi utilizado. Bom, passando a página e aproximando no fim, a ideia de que, apesar deste curto espaço e deste parênteses que parecia que a Europa Social ia, afinal, existir,
podemos hoje dizer que a Europa social muito provavelmente não vai existir. E não vai existir porquê? Bom, por um lado, porque temos uma persistência combinada com um regresso daquilo que eram os obstáculos do passado. Bom, e essa persistência, essa resistência dos obstáculos do passado coexiste com novos constrangimentos. Bem, a assimetria constitucional persiste. A Europa não tem competências nas áreas sociais como tem noutras áreas relevantes das políticas públicas, desde logo a política monetária e também, por exemplo, a política agrícola como caso extremo, onde aí sim a Europa assumiu competências distributivas e redistributivas e não apenas regulatórias. Em segundo lugar, naturalmente, aquilo que falámos abundantemente aqui de manhã, a crise económica e financeira. Quer dizer, não é só a diminuição dos recursos disponíveis ao nível comunitário. É que o que a crise foi revelando é que qualquer veleidade, qualquer ideia de que era possível desenvolver uma estratégia comum entre os Estados-membros estava condenada ao fracasso. E, no fundo, foi revelada a natureza verdadeiramente intergovernamental da União Europeia e a dificuldade e os obstáculos quase intransponíveis a qualquer tipo de convergência e de consenso do ponto de vista das respostas. Um traço que persiste é a ideia que a política europeia, associada ao intergovernamentalismo, a política europeia é um reflexo das preferências nacionais. E, portanto, o que é que acontece? Há aqui uma espécie de efeito espelho em que os Estados-membros procuram refletir ao nível europeu as suas preferências para, uma vez refletidas essas preferências ao nível europeu, possam utilizar esses recursos para transformar a política ao nível nacional. Qual é o problema deste mecanismo? É que o consenso que permitiu, um pouco por toda a Europa Ocidental, a institucionalização e a consolidação do Estado Social desfez-se em ar. Quer dizer, o consenso entre democracia cristã e social-democracia, que é não só a gênese do projeto europeu, mas também a gênese do Estado Social nacional, desfez-se em ar e desfazendo-se em ar é difícil reinventar algum tipo de constelação política favorável ao nível europeu para construir ou dar mais espaço ou até apenas continuar os passos que já tinham sido dados em torno da Europa Social. E isto tem duas manifestações que vivemos todos os dias com elas de forma bastante visível. Uma é o recuo eleitoral dos partidos tradicionais de governo, nomeadamente os de centro-esquerda, recuaram eleitoralmente das suas diversas formações, olhando para onde olhemos na União Europeia, e Portugal parece uma extraordinária exceção desse ponto de vista, de resistência de um partido de centro-esquerda com ambições de governo. Não se passa em mais nenhum país europeu, ou pura e simplesmente foram substituídos, ou recuaram para níveis abaixo dos 10 pontos percentuais e, portanto, deixaram de ser partidos de governo, ou, tendência igualmente preocupante, é que os partidos de tradição democrata cristã mudaram radicalmente os seus alicerces programáticos, transformando-se, em muitos casos, também em Portugal, não tendo nós um partido democrata cristão, mas ainda assim o partido tradicional de centro-direita em Portugal transformou-se também, não vale a pena ter medo das palavras, num partido de pendor mais populista. Basta, aliás, recuperar as declarações recentes de Passos Coelho a propósito da eleição de Trump, que afinal não era uma coisa que deva ser vista assim como um mal absoluto. Finalmente, uma outra dimensão política muito importante é que são as sucessivas vagas de alargamento. É possível caminhar em conjunto para além das dimensões da construção da moeda única ou do mercado único com poucos Estados-membros. É muito difícil e muito exigente caminhar para além deste mínimo denominador comum, avançando em áreas sociais numa Europa a 25. É muito difícil que isso aconteça. As exigências políticas de negociação são de tal ordem que não se percebe como é que isso pode acontecer. Bom, e para terminar, qual é a consequência? Bom, a consequência é que a União Europeia funcionou nas áreas sociais primeiro como um constrangimento positivo. Um constrangimento positivo quer dizer dando, por exemplo, aos países do Sul, aos países da coesão, incentivos para recuperarem os seus atrasos estruturais, para convergirem do ponto de vista da despesa e da eficácia da despesa em torno de uma média europeia e em torno da modernização do repertório de políticas sociais domésticas.
Portugal não teria transformado as suas políticas sociais, não teria, por exemplo, enverdado por um caminho de expansão positiva, indo para além da lógica do seguro social puro, como aconteceu nas 2 últimas décadas, não fora a influência europeia. O nosso sistema é hoje mais coerente, mais eficaz, mais eficiente e mais moderno para fazer face aos riscos que se transformaram, e isso devemos também ao processo de integração europeia e à influência cognitiva que a Europa teve. Agora, porque é que a Europa funciona como um constrangimento negativo? Porque o que temos é a Europa como instrumento poderoso de alavancagem de estratégias nacionais de retração e diminuição das responsabilidades do Estado nas áreas sociais e no sentido da desregulação. E isso aí reside o grande mistério. E o grande mistério é a pergunta com que eu queria encerrar. É que, dito tudo isto, devemos nós, tendo em conta a dimensão destes constrangimentos, olhar para a ideia que a Europa pode desempenhar algum tipo de papel nas áreas sociais consequente nos Estados-membros, sim ou não? Bom, eu diria sim, porque temos uma tendência, uma trajetória de renacionalização de competências políticas em diversas áreas setoriais. Isso está a acontecer. Bem, eu diria que, olhando para a evolução política na Europa, a tendência é para a renacionalização das competências, para um regresso ao Estado-nação, que pode ter vantagens, mas tem também, naturalmente, inconvenientes. Mas não, porque há aqui um dado curioso e que eu acho que nós não devemos fingir que ele não existe. É que, se pensarmos bem para estes anos de crise, para os últimos 5, 6 anos, a Europa acabou por desempenhar um papel mais ativo nas áreas sociais do que alguma vez tinha desempenhado na sua história. E certamente mais ativo do que alguma vez tinha desempenhado nos 30 anos que leva à adesão portuguesa. Porque nós não devemos confundir ativismo com constrangimento positivo. Não devemos confundir ativismo com a ideia que o ativismo é só no sentido da expansão do Estado Social. Ora, o que nós assistimos a estes anos de Troika é, de facto, mais um exemplo que a crise foi mesmo uma oportunidade. Foi, desde logo, uma oportunidade para a Europa esquecer todo o discurso e todo o delegado da simetria constitucional que impedia a intervenção europeia nas áreas sociais. A Europa exorbitou claramente nas suas competências nas áreas sociais ao longo destes anos, pronunciando-se e tentando influenciar o que Portugal, que é aqui o que nos interessa mais, fazia ou deixava de fazer nas suas áreas sociais. E, portanto, na verdade, nunca houve tanto ativismo na Europa social como aquele que vivemos nos últimos anos, quando a Europa dizia como é que Portugal devia regular o mercado de trabalho, gerir o seu sistema de pensões, tudo matérias que não são competência europeia e que nunca foram, e que no passado, no momento em que o consenso político ao nível europeu era no sentido da expansão, eram levantados como obstáculos institucionais. Quando a constelação política, ao nível dos Estados-membros, refletida no Conselho, naturalmente, foi no sentido de recuo das responsabilidades do Estado, os problemas e os obstáculos institucionais que existiam anteriormente desapareceram subitamente. E eu acho que essa é talvez a principal lição política que devemos retirar destes últimos anos na Europa Social e na forma como a Europa Social influenciou os Estados sociais nacionais, nomeadamente o português. Muito obrigado. Hoje de manhã, o professor Sormanho Marques disse que a Europa ia viver o inverno dos povos e que só por milagre isso não aconteceria. Depois de ouvir aqui o Pedro Adão e Silva dizer que a Europa Social não vai existir, mas que o ativismo dos últimos anos levou na prática à morte ou ao enfraquecimento ainda maior do Estado Social, é bastante pessimista. Bom, eu agora, antes de dar a palavra ao professor Jorge Reis Novaes, gostaria de vos lembrar que ele é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, membro do Centro de Investigação de Direito Público, foi consultor para assuntos constitucionais do presidente Jorge Sampaio e é autor de livros como Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional em Estado de Direito Democrático, Direitos Sociais, Direitos Fundamentais, Trunfos contra a Maioria. Senhor professor? Quer falar aqui, como quiser. Uma vez que sou jurista, não tenho slides para apresentar, então posso falar mesmo aqui.
porque iria falar exatamente das questões, de que forma é que estas questões que temos vindo a tratar e que falaram os meus colegas da mesa se refletem ou têm tradução no domínio do direito. Mas, em primeiro lugar, queria também reforçar os agradecimentos ao professor Eduardo Paes Ferreira pelo convite e a oportunidade que tenho de estar aqui e saudar também os meus colegas da mesa e a moderadora Luísa Meireles. Então, relativamente às repercussões, à forma como estas questões que discutimos da Europa social, do modelo social europeu, se refletem no domínio do jurídico. E quando se fala aqui do jurídico, no fundo estamos a falar em direitos sociais, direitos constitucionais sociais. Em geral, a dimensão jurídica tende um pouco a ser desvalorizada face à importância, de facto, decisiva que têm as questões económicas, as questões políticas, as questões financeiras, na realização do Estado social. E, propriamente, o direito, as questões jurídicas só vêm mais à tona, só são mais valorizadas em situação de crise. Isto é, enquanto não há crise, praticamente é irrelevante aquilo que se faz ou não no domínio do direito, não é muito importante. Mas numa situação de crise, o direito e a instância jurídica pode ter um papel decisivo. Eu não queria derivar do nosso tema, mas não se pode deixar de pensar naquilo que está a acontecer atualmente na América, nos Estados Unidos. E então, atualmente fala-se muito da relação entre Presidente e Congresso, a consonância de maiorias, de que forma é que isso pode levar, eventualmente, ao desenvolvimento de tendências inesperadas nos Estados Unidos, mas de certa forma todas essas questões não eram perigosas ou não são perigosas se puder funcionar o tal sistema de pesos e contrapesos que caracteriza o sistema americano. Mas nesta lógica de pesos e contrapesos, quem ocupa um lugar que podemos dizer decisivo é a instância jurídica, a instância judicial. Ou seja, a tendência para o abuso, para o autoritarismo, nunca se desenvolveu nos Estados Unidos, porque foi sempre possível manter um poder judicial independente, face ao qual os outros dois poderes não tinham hipóteses de desenvolver eventuais tendências, digamos, abusadoras. Mas quando, nesta altura, pensamos na possibilidade que o próximo Presidente tem de alterar profundamente a composição do Supremo Tribunal, e no fundo o que marca toda a vida jurídica nos Estados Unidos é o Supremo Tribunal, que funciona como Supremo Tribunal e Tribunal Constitucional, então aí, porventura, veremos, talvez pelas piores razões, a importância que tem o jurídico e tem a instância jurídica no equilíbrio do funcionamento das sociedades. Mas isso é uma derivação, veremos. Aqui no domínio da Europa e do Estado Social, eu poderia dizer que, em termos desta relação, da questão das políticas sociais europeias, de que o Pedro acabou de falar agora, e a relação disso com os direitos sociais, com o direito, podemos dizer que, de certa forma, a evolução é num sentido contrário. Neste aspecto, enquanto o modelo social europeu se desenvolvia politicamente, na realidade dos Estados nacionais e mesmo da Europa, nessa altura a tradução, a consagração do modelo e dos direitos nas Constituições não era considerada importante, não foi considerada importante. E então temos essa situação curiosa, que não são apenas os tratados europeus que não refletem a existência das políticas sociais e dos direitos sociais, as próprias Constituições europeias também não, o que é curioso. Pode ser estranho, como é que numa região onde o modelo social é tão forte, o modelo social europeu, das Constituições europeias, praticamente todas elas, os direitos sociais estão ausentes. Ao contrário daquilo que se passa em muitas outras Constituições, as Constituições europeias não têm direitos sociais, o que é estranhíssimo, digamos assim, no modelo social europeu. E porquê é que não têm? De certa forma, porque não era preciso. Porque o modelo social desenvolvia-se politicamente, desenvolvia-se no terreno, na realidade. E também porque essa foi a opção da Alemanha no pós-guerra, isto é, não consagrar os direitos sociais na Constituição. É uma explicação que faz sentido na época, porque a grande preocupação da altura no domínio do direito constitucional
e da realidade jurídica era garantir a efetividade da Constituição, a Constituição deixar de ser retórica, deixar de ser documento político, como tinha sido na Europa, no século XIX, no século XX, a Constituição nunca foi aplicada pelos tribunais, a Constituição era meramente documento político, ao contrário daquilo que acontecia na América, onde o Supremo Tribunal desde o início começou a aplicá-la, e então, face às experiências trágicas que ocorreram na Europa nos anos 30 e 40, a seguir à Segunda Guerra, o decisivo no mundo do direito era a questão da efetividade da Constituição, da efetividade dos direitos. Como a Alemanha estava numa situação de reconstrução e não era garantido que os direitos pudessem ter uma aplicação prática, vivida, nos tribunais, então considerou-se prudente não colocar os direitos sociais na Constituição. Porquê? Porque se colocassem na Constituição e depois não pudessem ser aplicados, por constrangimentos financeiros, então isso significava que a Constituição continuaria a ser folha de papel, algo que não era aplicada. Então, por uma questão de garantia, os alemães não levaram os direitos sociais para a Constituição e, a partir daí, com as várias Constituições europeias aconteceu isso. Digamos que a exceção a essa realidade na Europa foi a Constituição portuguesa, que de facto é uma exceção notável na época, a presença dos direitos sociais, e é uma presença dos direitos sociais que, ao contrário do que se pensa hoje, não foi algo... Eu ainda no outro dia, num encontro deste tipo, com alguns colegas, e dizia um colega meu, um professor de Direito Constitucional, dizia os direitos sociais estão na Constituição porque isso é uma herança do Bloco de Leste. Não é uma herança do Bloco de Leste. Os direitos sociais foram para as primeiras Constituições, muito antes na União Soviética estarem nas Constituições, sempre foram uma realização, o Estado Social foi uma realização não do Bloco de Leste, e na Constituição Portuguesa, os direitos sociais na Constituição foram aprovados por toda a gente, por todos os partidos. Um partido que votou contra a presença desta parte da Constituição foi, por exemplo, a UDP. Por exemplo, não, foi só o UDP na altura. Portanto, não se trata nada de uma herança do Bloco de Leste, foi algo consensual na altura e, de certa forma, agora também é consensual, tanto que praticamente não há propostas de revisão dessa parte. Mas então, dizia eu, a Constituição Portuguesa na altura foi uma exceção. A Constituição Espanhola, por exemplo, que é de 2 anos depois, não tem direitos sociais como direitos fundamentais. E, portanto, uma Constituição da mesma época, da mesma altura, na mesma zona, com o mesmo tipo de problemas e não tem, por isso, simplesmente direitos sociais como direitos fundamentais. Mas, então, se este era o panorama geral, as Constituições não ligavam muito, não realçavam este aspecto, o Estado Social, na realidade dos factos, ia-se realizando, ia-se construindo. Quando chegamos à situação atual, o que temos é a inversão deste processo, de certa forma. Ou seja, a partir dos anos 70, 80 do século XX, começa a haver uma retração do modelo social europeu, da realização do Estado Social, e ao mesmo tempo que se verifica esta retração até ao momento, até a situação que temos hoje, que é aquilo que no tópico deste módulo é designado como queda da Europa social, portanto, ascensão e queda seria o que temos hoje. Curiosamente e paradoxalmente, é nesta altura, quando praticamente a Europa social está em queda, o modelo social europeu está, digamos, em crise profunda, é nesta altura que na Europa os direitos sociais vão para a Constituição Europeia, se quiser, que é algo estranhíssimo. Ou seja, pela primeira vez na Europa, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, portanto um documento muito recente, é o primeiro documento europeu onde os direitos sociais vêm a par dos direitos de liberdade, exatamente no mesmo plano, como sendo direitos fundamentais integralmente, o que é algo difícil de compreender. Como é que uma Europa, numa altura em que praticamente tudo aquilo que vem das políticas europeias, dos constrangimentos, é a destruição ou o constrangimento do modelo social europeu, e como é que nesta altura é que os direitos sociais vão para a Constituição Europeia, entre aspas, se quiser. Na minha interpretação, de alguma forma, isto acompanha um pouco a retórica que tem acompanhado a destruição do Estado Social e do modelo social europeu. Isto é,
à medida que o modelo social europeu vai sendo destruído ou vai sendo posto em causa no plano europeu, ao mesmo tempo diz que isso é feito para salvar o Estado Social, para salvar o modelo social europeu. Aliás, nós em Portugal estamos muito habituados a ouvir isto. Isto é, os mesmos autores, os mesmos protagonistas, ao mesmo tempo que destruíam o Estado Social e destruíam os direitos, ou procuravam destruir, ao mesmo tempo diziam que o faziam para salvar o Estado Social. Um pouco aquela lógica que no domínio dos direitos é um bocado difícil de perceber. É como alguém dizer, eu vou-te calar, vou-te impedir de falar, para salvar a tua liberdade de expressão do pensamento. Portanto, vou atacar os teus direitos para salvar os teus direitos. Vou atacar o teu direito à pensão para salvar o teu direito à pensão. Obviamente isto é absurdo, e então no plano do direito isto é disfarçado ou traduzido de que forma? Vou atacar os teus direitos para salvar os direitos das gerações futuras. E então é assim que desenvolve a retórica da pertença e importância da justiça intergeracional. Portanto, o que importa tanto não são as pessoas reais, as pessoas que existem com os seus direitos, mas os direitos das gerações futuras. Portanto, nós agora atacamos os direitos reais das pessoas concretas porque não há amanhã que vai cantar, então aí teremos salvo os direitos das gerações futuras. Esta é a justificação, esta é a retórica. Isto só não funciona quando? Isto não funciona quando há tribunais e quando há direitos como direitos com natureza constitucional, com natureza jurídica. Porque é óbvio, quando se diz vou-te impedir de falar para salvar a liberdade de expressão, se tivermos um tribunal em funções, não deixa ninguém ser impedido de falar, independentemente desta justificação. É para salvar os direitos das pessoas que vêm lá longe. Não sabemos quando. E é por isso que, neste domínio, aquilo que acaba por ser decisivo... Eu tenho mais 5 minutos. Assim. Não é tanto a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, porque, obviamente, para mim também é positivo que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia tenha consagrado os direitos sociais, mas, como dizia o Pedro há pouco, digamos que a Europa não tem competências neste domínio. Então, propriamente, os órgãos europeus, as leis europeias, digamos assim, não vão pôr diretamente em causa os nossos direitos. Portanto, quando nós quisermos defender os nossos direitos sociais, não é contra as instituições europeias. Ora, os direitos que estão na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia só servem para isso. Só servem para proteger dos atos das instituições europeias. Aquilo que nós precisamos de nos defender, aquilo que nós gostamos de ter direitos para nos defender, é contra os atos das autoridades nacionais. Por sua vez, estes atos das autoridades nacionais são diretamente condicionados pelas políticas europeias e pelos tratados europeus e pelas decisões europeias. Então, é esta lógica um pouco contraditória. De facto, a raiz dos problemas até pode acabar por estar na Europa, mas quem ataca os nossos direitos, quem põe em causa os direitos sociais, são as instâncias nacionais. Se nessa altura nós não tivéssemos uma Constituição, se nessa altura se nós não tivéssemos um Tribunal Constitucional Nacional, obviamente os direitos esvaziavam-se e ninguém era culpado. Não havia culpados, digamos assim. Não havia culpados porque tinham sido as instâncias nacionais que o tinham feito, mas tinham-no feito porque estavam forçadas pelas instituições europeias. E, portanto, sendo assim, tudo se passaria no melhor dos mundos. O modelo social europeu seria destruído para o salvar, os direitos sociais seriam destruídos para salvar os direitos sociais das gerações futuras. Felizmente não é assim, felizmente no nosso caso não foi assim nos últimos anos. Há uma Constituição e há um Tribunal Constitucional, não temos tempo para desenvolver isso, mas também é curioso porque eu há pouco salientei o caráter positivo e excepcional que teve o facto da Constituição Portuguesa ser a primeira com direitos sociais com natureza de direitos fundamentais. Hoje isto é comum. Hoje isto é comum a todas as novas Constituições, em qualquer parte do mundo. Uma Constituição nova que seja feita hoje, indiscutivelmente vai consagrar os direitos sociais exatamente no mesmo plano de qualquer outro tipo de direitos, porque obviamente para a dignidade das pessoas tão importante é um como o outro.
O que é curioso é que, apesar da Constituição Portuguesa os ter consagrado desde 1976, praticamente da jurisprudência do Tribunal Constitucional Português, eles estiveram ausentes, completamente ausentes, como se não existissem. O professor Sclerites conhece isto bem no domínio do direito à saúde, do direito à proteção da saúde, a forma como o Tribunal Constitucional esteve ausente desde sempre na realização de um direito que todavia estava na Constituição. Felizmente, essa sonolência do Tribunal Constitucional, dos constitucionalistas portugueses, da doutrina portuguesa, terminou nos últimos anos, digamos, forçado pelas circunstâncias, e eventualmente teremos inaugurado uma fase de realização, de defesa das garantias constitucionais pela primeira vez. Isto é, pela primeira vez nós tivemos um Tribunal Constitucional a defender direitos sociais, mesmo não dizendo que o fazia. Isto é, o peso desta não consideração dos direitos sociais como verdadeiros direitos fundamentais é tão grande que o Tribunal Constitucional, mesmo quando considerou inconstitucionais esta legislação que os atacava, não dizia que estava a defender os direitos sociais. Dizia que estas leis eram inconstitucionais, não por violarem os direitos sociais, mas por violarem o princípio da igualdade, o princípio da proteção da confiança, o princípio da proporcionalidade, mas de qualquer das formas foi um início, foi um caminho, ainda bem que é assim. Para mim, no fundo, isto acaba por ser o futuro, pode ser um pouco contraditório com o facto de, eu não me custa muito concordar que o modelo social europeu, que o Estado social só pode ser defendido no plano transnacional, no plano europeu. Dados os constrangimentos económicos, é impossível um país defender um Estado social e realizar um Estado social por si só. Portanto, o modelo social só pode ser realizado num plano internacional, no plano europeu, mas os direitos sociais só podem ser defendidos no plano nacional. É impossível defender os direitos sociais ou quaisquer outros direitos no plano internacional. Os Estados nacionais são, por excelência, a zona, a área para defesa dos direitos. Sem Estado Nacional, sem Constituição Nacional, sem tribunais constitucionais nacionais, não há defesa dos direitos. E, portanto, no fundo, é um pouco esta contradição entre a necessidade de defender um modelo social que só pode ser feito no plano internacional, mas com a certeza comprovada na prática que os direitos, e não apenas os direitos sociais, também os direitos democráticos, a própria democracia, só se realiza no Estado Nacional e só pode ser defendida no Estado Nacional. E, de certa forma, isso leva-me a defender um certo patriotismo constitucional que pode parecer anacrónico, que pode parecer ir contra a tendência do tempo, mas, no fundo, não é, porque os princípios em torno dos quais gira são os princípios que são defendidos por toda a gente em qualquer parte de um Estado de Direito, em qualquer parte do mundo. Que são os direitos fundamentais, as liberdades, a separação de poderes, o poder judicial independente, os direitos sociais, tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor, por esta, eu não diria aula, mas por esta explicação muito interessante que deu na sua perspectiva dos direitos sociais e da sua defesa. Eu dava agora a palavra ao Dr. João Medeiros, que é funcionário da Comissão Europeia, tem um PhD em Economia na Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, na Bélgica. Foi funcionário do Banco de Portugal, antes de ser funcionário da Comissão Europeia, desde 1990, e passou por várias direções gerais, desde a Direção-Geral de Economia e Finanças, a Direção-Geral de Emprego e, ultimamente, na Direção-Geral de Comunicação. É adido económico na representação da Comissão Europeia aqui em Portugal. Muito obrigado pelo convite. Primeiro gostava de agradecer ao professor Eduardo Paz Ferreira o amável convite que dirigiu à representação da Comissão Europeia. Eu estou cá hoje, eu e noutros dois painéis, amanhã terão dois colegas meus. Também saudar os outros membros do painel e a senhora moderadora. Eu sou economista, como disse, mas ouso começar os primeiros slides falando
nos artigos dos tratados, tanto do Tratado da União Europeia como do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E, de facto, como disseram muitos outros oradores neste painel, os direitos sociais são uma competência essencialmente dos Estados-membros. Começamos, talvez, útil começar pelo artigo 3º do Tratado da União Europeia, que define o que é, em termos económicos, a União Económica da União Europeia, que é uma economia social de mercado. Economia social de mercado que tem um certo condicionalismo que é imposto pelo artigo 151 do Tratado de Funcionamento, que diz que os Estados-membros não devem aplicar medidas que criem dificuldades à capacidade concorrencial da economia da União. E, portanto, aqui começamos aqui com muitas pessoas da área de Direito e também da área Social a dizerem-nos que este artigo limita, que estabelece um certo condicionalismo político para o programa da União Europeia. Ok. É evidente que é central na atribuição de competências na área social o princípio definido no artigo número 5º, que é o que define, no fundo, a noção de subsidiariedade e a sua aplicação às áreas sociais. E, no fundo, basicamente, estamos aqui a dizer é tudo aquilo que não está identificado como não sendo uma competência da União Europeia, é uma competência dos Estados-membros. Este é um princípio absolutamente central na área social e na área do emprego. Por outro lado, eu acho que também seria útil referir um outro princípio que está nos tratados, que é o princípio da aprendizagem mútua. O que é que quer dizer-se com isso? Quer dizer que, apesar das competências em muitas áreas serem dos Estados-membros, existe um valor acrescentado numa análise comparativa entre os vários Estados-membros, e a ideia é tentar aprendermos das melhores práticas e tentarmos, no fundo, sensibilizar os Estados-membros para o que melhor se faz a nível europeu, nas várias áreas. E isto acho que é um princípio que é totalmente transversal à ação da Comissão Europeia na área social. Ok, depois também há também um princípio da harmonização mínima. Aqui a ideia é que para termos condições para um mercado único, há que garantir condições de concorrência entre os vários Estados-membros, e isso obriga a um conjunto de regras mínimas nas áreas sociais. Okay, depois, também para complementar, diríamos, então, temos o princípio base da subsidiariedade na área social e na área do mercado de trabalho, mas temos depois também um conjunto de áreas tipificadas numa lista em que a União poderá apoiar e complementar a ação dos Estados-membros, como, por exemplo, na área da segurança, das condições de trabalho. Temos aqui, portanto, as condições de trabalho, a segurança social, a proteção social dos trabalhadores e a proteção também na área da saúde. Portanto, temos aqui também, quando há problemas sérios em termos de exclusão social ou de igualdade de género, também pode haver a aplicação desta ação adicional da Comissão. Portanto, ok, este slide agora aqui tenta sumarizar a ação o papel da Comissão Europeia na área das políticas sociais e do mercado de trabalho. Portanto, o grande princípio é o princípio de subsidiariedade. Depois, portanto, no fundo, são os Estados-membros que são responsáveis pelas políticas. Depois, há áreas em que a Comissão tem um papel estabelecendo critérios mínimos, de forma a garantir condições mínimas de concorrência no mercado interno. E desta adicionalidade resultam cerca de 70 diretivas, que são, evidentemente, têm declinações nacionais, que não têm que ser, obviamente, as soluções encontradas por cada legislador nos vários Estados-membros não têm que ser, evidentemente, idênticas, mas há um conjunto de regras, a diretiva impõe um conjunto de regras mínimas. E depois há, como já falaram aqui, o método aberto de coordenação, que é o grande método de coordenação a nível europeu na área social e mercado de trabalho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que
o Conselho Europeu define um conjunto de princípios, para na área social e do mercado de trabalho, e que esses princípios são avaliados em termos de estudos comparativos em vários comitês da União Europeia, comitês que funcionam basicamente em torno do Conselho Europeu dos Ministros das Finanças e da Economia e o Conselho Europeu dos Ministros do Trabalho. Portanto, tem aqui três comitês, o Comitê de Política Económica, o EPC, depois tem o Comitê de Política de Emprego, que é o EMCO, e depois tem um outro Comitê de Proteção Social. Portanto, estes comitês fazem a ponte entre o trabalho da Comissão e o trabalho do Conselho e fazem uma análise comparativa da ação no terreno, nas áreas sociais e do mercado de emprego. Qual é o objetivo da ação da Comissão, uma vez que, no fundo, as políticas são basicamente da responsabilidade de cada Estado-membro? O grande objetivo desta análise comparativa é a aprendizagem das melhores práticas e a difusão dessas melhores práticas. Um outro objetivo é fazer uma pressão entre pares. Portanto, a ideia de que, uma vez identificadas as melhores práticas, haverá todo o interesse em que essas melhores práticas sejam adaptadas por um conjunto alargado de países. E uma ideia também ligada a isto é o benchmarking. Portanto, uma vez identificadas as melhores práticas, portanto, fundo, a Comissão que faz é publica quadros em que há linhas para todos os países, e evidentemente os países com pior desempenho têm uma certa name and shaming, e portanto há um certo empurrão para a ação no sentido favorável. Queria insistir mais uma vez nas implicações do princípio de subsidiariedade. Portanto, no mercado de trabalho, isto basicamente quer dizer que todas as instituições típicas do mercado de trabalho, seja ela o salário mínimo, seja ela a preponderância da contratação coletiva versus uma negociação salarial mais descentralizada, seja ela a proteção do mercado de trabalho, todas essas instituições são da responsabilidade dos Estados-membros. Okay? E há apenas um conjunto, como vos disse, de regras mínimas de harmonização, de forma a garantir a existência do mercado único. Portanto, isto é extremamente importante ter isto em conta, porque, como vocês sabem, um dos grandes problemas do mercado de trabalho é a segmentação, que é um problema que afeta muito os países do Sul, Portugal, Espanha, Itália, França, e é um problema que tem que ser resolvido por cada Estado-membro. Pode haver aprendizagem, mas, de facto, as soluções políticas têm que ser adoptadas por cada Estado-membro. Outra grande questão é a questão da redistribuição do rendimento. Portanto, como sabem, a redistribuição do rendimento é uma competência exclusivamente dos Estados-membros, e há dois mecanismos, basicamente, para conseguir a redistribuição do rendimento. Um é através da fiscalidade, da progressividade dos impostos, e outro é as transferências sociais. O que a Comissão Europeia aqui faz, mais uma vez, é esta análise comparativa, é publicar quadros onde mostra medidas de desigualdade antes e depois da ação do Estado. Portanto, antes e depois do efeito dos impostos e do efeito das transferências sociais. E, evidentemente, aqui o que se pode ver é que há Estados na União Europeia que são muito mais eficazes na ação pública, em termos do efeito da redistribuição da tributação e das transferências sociais, que outros. Portanto, realmente os Estados mais eficazes em reduzir a pobreza através da intervenção pública são os Estados do Norte da Europa, e os menos eficazes costumam ser os Estados do Sul da Europa. Mas aqui a ação da Comissão não se limita apenas a estas questões de mercado de trabalho e a redistribuição do rendimento. Também há uma preocupação muito grande para medidas mais dinâmicas. Portanto, aqui estamos um bocado na estática da distribuição do rendimento, não há ponto no tempo, mais dinâmicas no sentido de que é necessário criar condições para um alto retorno no investimento no capital humano, de formas a evitar a exclusão social e a permitir carreiras com progressão, a permitir a progressão da carreira das pessoas no mercado de trabalho. E, portanto, aqui também a Comissão Europeia também tem um papel importante na análise das políticas do setor educativo e da formação profissional. Ainda recentemente, a Comissão, aqui há uma semana, publicou o seu monitor anual nessa área, que tem também, para além de um estudo comparativo dos países europeus, tem também estudos individualizados por Estados-membros. Eu gostaria também de fazer referência a uma importante área da Comissão. A Comissão Europeia, nesta análise comparativa, faz muita análise em comum com os Estados-membros.
Por exemplo, na área da sustentabilidade das pensões, a Comissão Europeia tem trabalhado com os Estados-membros, produzindo um relatório conjunto há quase 15 anos. E é um relatório que tem aspectos muito interessantes porque, como vocês sabem, as pensões, a sustentabilidade das pensões só pode ser analisada a muito longo prazo, porque estamos a falar de regimes que estão, muitos deles já são maduros, mas assim, as evoluções demográficas que são determinantes para a sustentabilidade das pensões, porque todos os sistemas europeus, a maior parte dos sistemas europeus são sistemas de distribuição, onde evidentemente as pensões hoje são pagas pelas cotizações sociais dos trabalhadores no ativo e, portanto, o rácio entre o número de pessoas no ativo e o número de pessoas pensionistas em pensão é absolutamente determinante e, portanto, há que, através da análise da evolução perspectiva das variáveis demográficas, antecipar dentro de 30, 40, 50 anos qual é, no fundo, essa relação entre ativos e pessoas reformadas. E essa análise é feita, como vos disse, em estudos conjuntos, relatórios conjuntos da Comissão Europeia e dos Estados-membros. Tem que ser conjuntos porque as características dos sistemas de pensões variam muito de Estado para Estado e, portanto, há que ter um domínio muito grande do detalhe de cada sistema de pensão nacional e também tem que ser conjuntas porque assim, o enquadramento macroeconómico e as variáveis demográficas destes estudos têm que ser comuns a todos os Estados-membros da União Europeia, senão não faria sentido nenhum comparar os resultados. Ora, eu diria que, mesmo num quadro de subsidiariedade das políticas, esta ação de análise conjunta é extremamente importante, porque ela exerce, no fundo, uma pressão entre pares muito forte e exerce um papel muito importante em justificar racionalmente as alterações que têm que ser feitas no sistema de pensões, de forma a tornar o sistema de pensões sustentável. Porque, como vos disse, o choque demográfico e também a expectativa de um crescimento potencial mais lento das economias ocidentais, na ausência de medidas compensatórias, isso poderia trazer problemas graves na sustentação a prazo da política de pensões. E a Comissão faz este tipo de análise conjunta, não só para as pensões, mas para outras áreas da despesa pública, na área social, que têm um impacto, nas quais questões de demografia têm um impacto muito importante, como é a questão da saúde, onde também o envelhecimento terá, expectavelmente, um impacto negativo na despesa do futuro. Queria acabar por vos falar de uma iniciativa que, de facto, do meu ponto de vista, mostra que a Comissão Europeia está muito atenta à evolução cotidiana, que é uma iniciativa que foi lançada pelo Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, no princípio deste ano, em março, e que é um pilar europeu dos direitos sociais, e que é uma medida que faz parte de um conjunto de medidas proposta para reforçar a União Económica e Monetária. E a ideia, aqui, muito rapidamente, é que, com a moeda única, o funcionamento no mercado de trabalho em cada Estado-membro passou a ser um interesse coletivo da zona euro. É evidente que antes da União Monetária, com cada Estado-membro tendo a sua moeda, um mau desempenho no mercado de trabalho num país europeu, evidentemente se refletia de forma negativa na procura agregada na zona da União Europeia, mas não tinha as implicações que poderá ter na zona euro, nomeadamente se um mau desempenho económico num país se possa refletir em problemas de sustentabilidade da dívida e problemas da dívida soberana e assuntos semelhantes. Portanto, na zona euro, o bom funcionamento do mercado de trabalho e o bom funcionamento de um conjunto de transferências de desemprego, pensões, cuidados de saúde, etc. Tudo isso são elementos extremamente importantes para fortalecer o funcionamento da União Económica e Monetária e para evitar situações de grande tensão, como a que se desencadeou na última crise financeira e que, no fundo, culminou com o problema da dívida soberana. E, portanto, esta é a grande ideia, a grande racionalidade para este pilar europeu dos direitos sociais, que é uma iniciativa extremamente abrangente,
Talvez neste slide aqui, eu acho que os desafios socioeconómicos que enfrenta a Europa são de uma complexidade extraordinária. Para já, eu diria que há dois grandes, há heranças do passado, portanto, que tem a ver, por exemplo, com o nível elevado da dívida pública, e, portanto, temos aqui o problema de sustentabilidade da dívida pública, e depois temos aspectos de mais natureza de sociedade. Por exemplo, há transformações muito grandes na família, a família tornou-se mais reduzida, há muito mais idosos isolados e pessoas a necessidade de cuidados continuados quando são mais velhas. Portanto, há problemas de sociedade, há problemas de herança, de sustentabilidade das finanças públicas e há problemas, eu acho que mais tendenciais. Por exemplo, eu penso que, eu acho que a análise da Comissão, parece que esta é a minha interpretação da análise da Comissão, o envelhecimento demográfico e uma tendência para a queda do crescimento tendencial da produtividade são elementos de fundo extremamente condicionantes da possibilidade de manter políticas sociais sem uma reforma. Isto porque basta fazer as contas. Neste momento existe, em média, grosso modo, por cada pensionista existem 4 ativos. Dentro de 40 anos, esse rácio será, eu penso, será 2 por cada... haverá, neste momento, por cada pensionista, haverá 4 ativos. Dentro de 40 anos, o rácio será mais ou menos um pensionista por cada ativo. Portanto, dado o sistema de transferências, que é o sistema de pensões, é evidente que isto, para manter o mesmo nível de generosidade, obrigará a níveis de tributação muito mais elevados. Portanto, há todo um conjunto de problemas. Outro problema é problemas tecnológicos. Como sabemos, existe uma grande tendência para novas tecnologias, para a digitalização, e a digitalização cria uma situação em que as pessoas têm que estar permanentemente em formação. E, de facto, o paradigma do emprego para a vida já não existe. E, portanto, isto cria novas exigências em termos de formação profissional e em termos de direitos, porque se as pessoas têm ao longo de uma vida profissional normal muitos segmentos com profissões e com atividades diferentes, isso significa que as pessoas têm que ser protegidas nas suas transições entre esses vários segmentos. Portanto, quer dizer, a complexidade é muito grande em termos de exigências de novas políticas sociais. Eu vou acabar. E, portanto, queria apenas referir que esta iniciativa da Comissão Europeia para os pilares de direitos sociais, que no fundo quer reforçar a União Económica e Monetária, é uma iniciativa que está em consulta pública e que a consulta pública termina no final do ano e, portanto, todas as pessoas interessadas em contribuir para essa consulta pública poderão fazê-lo entregando contribuições escritas num site que a Comissão disponibiliza. Só para acabar, dizendo que a representação da Comissão Europeia organizou um conjunto de atividades para divulgar esta iniciativa do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e atividades que correram com o grau digamos assim, quer dizer, evidentemente que não há uma unanimidade na sociedade sobre esta iniciativa. A Comissão Europeia o que fez, através da sua representação, foi consultar os parceiros sociais, consultar um conjunto de professores universitários e consultar ONGs na área social e, de facto, no fundo, uma das conclusões, e eu termino já, uma das conclusões foi que esta proposta da União Europeia, as pessoas, em geral, acharam interessante a consulta pública, mas houve um conjunto de observações, como, por exemplo, que as ONGs diriam que a Comissão Europeia perdeu uma oportunidade de ter sido mais ambiciosa e ter apresentado uma iniciativa transversal na luta contra a pobreza na Europa. Depois, no mundo académico, houve quem dissesse que a proposta da Comissão falhava em dar suficiente importância a assuntos como, por exemplo, a intensificação do trabalho, do esforço no mercado de trabalho, a intensificação do trabalho e a necessidade de reconciliar a vida profissional e familiar. Na área, eu termino com isto, na área social, houve também diferenças de opiniões entre os sindicatos e o patronato,
com os sindicatos a dizerem que as diretivas da Comissão Europeia são diretivas que estabelecem apenas direitos mínimos e que os sindicatos preferem iniciativas legislativas nacionais, enquanto o patronato estava relativamente satisfeito com o conjunto de diretivas que já fazem parte do acervo comunitário, cerca de 70, e achava que não era necessário muito mais iniciativas na área social. E com isto eu termino. Obrigada. Temos mais ou menos um quarto de hora para algumas perguntas, algum debate. Não sei se algum de vós quer intervir, colocar alguma questão a algum dos presentes. Ninguém quer? Eu? Então, faz favor. Eu apreço pela excelente intervenção, mas, digamos, a afirmação de que os direitos sociais são incluídos na Constituição de 76 no mesmo plano que os direitos individuais levanta-me algumas dúvidas, e o Jorge sabe melhor do que eu isso, que esse foi um dos grandes pretextos para o Tribunal Constitucional considerar sempre os direitos sociais um direito de segunda categoria, porque de facto não estão elencados entre os direitos, mas sim na organização económica. Portanto, é um pouco irónico que, no fundo, o texto constitucional que foi mais inspirador para o futuro, como disse, eu estou totalmente de acordo, tenha tido, mesmo naquele período em 76, tenha tido essa espécie de vergonha. Porque é espantoso, isto acho que começou um bocado com os pactos das Nações Unidas, que comemoram agora os 50 anos justamente, que é a distinção entre os pactos civis, que esses são para respeitar os direitos civis, e os sociais, que são para fazer na medida em que seja possível, são uma espécie de injunção só. E, portanto, enquanto não houver, e acho que ninguém se tem batido, ou muito poucas pessoas se têm batido com a firmeza que o Jorge tem, para que isto assim não seja. Mas é difícil quebrar este quadro jurídico tão separado. Depois, se o professor Sacalarides me permite, desafio aceito, tenho umas outras coisas para lhe sugerir, mas ficam para depois. Mas permite-me perguntar-lhe como é que vê, eu admiro imenso aquele seu livro do Novo Pacto para a Saúde, se o escrevesse hoje mexia alguma coisa, mantinha a totalidade do livro. Muito obrigado. Boa tarde. Sim. Mas posso colocar a questão? É breve. Eu gostaria apenas de perguntar qual pensa, é para o professor Novaes, ou seja, em que medida é que o Tribunal de Justiça da União Europeia, com a sua jurisprudência expansiva, contribuiu para a defesa de direitos e para o alargamento dos próprios direitos dos cidadãos europeus que fazem uso do seu direito de livre circulação pelo espaço europeu. Muito boa tarde. Atento à sustentabilidade e direito social, gostaria que comentassem o facto de como é que a União Europeia, portanto, assiste a estas situações em que, portanto, sendo os empregos ativos a pagar portanto, as reformas, como é que permite que algumas pessoas, inclusive altos cargos, acumulem pensões milionárias com o trabalho, portanto, ainda ativo? A par disso, ainda como é que é possível o acesso a pensões com meia dúzia de anos de trabalho, quando a população, em geral, portanto, tem de trabalhar cerca de 50 anos para lá chegar? Obrigado.
Primeiro, aquela questão do professor Paz Ferreira, que é um pouco matéria muito para juristas, muito para constitucionalistas, mas basicamente, portanto, o que foi notável foi a Constituição Portuguesa ter sido a primeira que considera que os direitos sociais devem ir para a Constituição, não são apenas um problema do legislador, algo que deve ser realizado pelo legislador à medida das possibilidades, mas que não está acima do legislador, não. O legislador fica vinculado pelos direitos sociais porque eles são recebidos como direitos fundamentais. E isso foi notável. Mas, de facto, como diz o professor Paz Ferreira, ao mesmo tempo que faz isto, parece quase que está com problemas de consciência. E então, o que é que faz o legislador português constituinte? Eles são direitos fundamentais, estão lá, numa parte diferente, mas o facto de estarem sistematizados ao lado não tem problema nenhum, porque vinha de facto dos pactos da ONU, portanto é natural que se reproduzisse isso, mas depois diz alguma coisa, que foi isso que motivou que ao longo de décadas, imediatamente a doutrina portuguesa sobretudo, e o Tribunal Constitucional também, depois tivessem desvalorizado os direitos. E o que é que a Constituição disse? Disse que os direitos de liberdade têm uma proteção conferida, por exemplo, pelo princípio da proporcionalidade, pelo princípio da proteção da confiança, pelo princípio da igualdade, pelo princípio do conteúdo essencial. Tudo isso são princípios auxiliares que garantem os direitos de liberdade, diz a Constituição. E, ao mesmo tempo, sobre os direitos sociais não diz nada. Não diz como é que eles são garantidos. Como é que a doutrina constitucional portuguesa interpretou isto? Interpretou que, quanto aos direitos de liberdade, o legislador, se os quer limitar, não o pode fazer de forma excessiva. Não pode afetar o conteúdo essencial, não pode afetar a igualdade. Os direitos sociais, não diz nada. E, portanto, daí conclui a doutrina portuguesa que os direitos sociais eram algo menor. Eram algo que não era, que estava na Constituição, mas eram menos que os outros direitos, quando, obviamente, basta um direito estar na Constituição, como qualquer outra norma, para o legislador ter que o respeitar, não o poder limitar excessivamente, não o poder limitar em situação de desigualdade. Por exemplo, quando, a certa altura, o legislador de 2002, há pouco o Pedro estávamos a falar nisso, disse que, quanto ao rendimento mínimo garantido, que até esta altura toda a gente que esteja numa situação de penúria tem direito, a partir de agora só vai poder ter direito a ele quem tiver mais de 25 anos. Quando o legislador faz isto, obviamente isto levanta um problema de igualdade. Porquê? Porque se até aí quem tivesse mais de 18 anos tinha acesso. E agora, se estiver numa situação de penúria, se tiver 22, 23, 24, não tem acesso. Se tiver 26, tem acesso ao rendimento mínimo garantido. Imediatamente isto levanta. O que é isto? É uma lei que viola o direito social porque afeta-o de uma forma inigualitária, afeta as pessoas de uma forma inigualitária. O que é que o Tribunal Constitucional faz perante isto? Não reconhece isto, porque está tão habituado a que não se trate de direitos sociais que não liga a esta questão da igualdade. Diz o quê? Diz que o legislador não podia ter feito aquilo porque isso violava a dignidade da pessoa humana. E porquê é que o Tribunal Constitucional fez este acórdão, que no fundo é um acórdão arrojadíssimo, porque no fundo vem dizer que a dignidade da pessoa humana exige um rendimento mínimo para toda a gente? Porquê é que o Tribunal Constitucional fez isto na altura? E é tão curioso como isto. Na Constituição Portuguesa não há nada que garanta um rendimento mínimo. Não há nada que garanta um mínimo vital. Nada. Não há nenhum direito. No entanto, há um direito à segurança social. O Tribunal Constitucional não pega no direito à segurança social e, no entanto, vai pegar na dignidade da pessoa humana. Porquê? A meu ver, por uma razão muito simples. Porque o Tribunal Constitucional alemão tinha dito que a dignidade da pessoa humana exigia a garantia do mínimo. Ou seja, o Tribunal Constitucional Português só se sentiu apto a considerar esta lei inconstitucional porque o Tribunal Constitucional Alemão também já o tinha feito anos antes. Não quer dizer que o Tribunal não o devesse ter feito e foi bom tê-lo feito, mas de tal forma aquela ideia, sim, os direitos sociais estão na Constituição, mas não são bem direitos como os outros, tem persistido praticamente até aos dias de hoje, com exceção dos últimos anos.
porventura o pecado original está na forma como o legislador constituinte português o consagrou, mas de facto não deixa de ser notável o facto de os ter consagrado. Hoje os direitos sociais existem desde a Constituição sul-africana à Constituição brasileira, todas as constituições novas, mas de facto foi a Constituição portuguesa a primeira que o fez. Quanto à outra questão da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, sem dúvida, a jurisprudência no domínio da liberdade de circulação e das outras liberdades que o Tribunal de Justiça tem que defender, obviamente tem todo o caráter positivo e é extremamente importante. No domínio dos direitos sociais, no domínio dos direitos de que falamos, relativos ao Estado Social, aí é que mesmo que o Tribunal de Justiça queira, tem muito pouco a fazer, porque de facto as questões não se lhe vão colocar, as questões vão-se colocar ao Tribunal Constitucional Português, vão-se colocar ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, para onde eventualmente os cidadãos portugueses podem recorrer, mas não ao Tribunal de Justiça, porque as instituições europeias não afetam os direitos sociais. Sim, eu julgo que a resposta à pergunta do Sr. Professor tem a ver com a evolução do tipo de contato social que é possível. Nós temos o contato social clássico, que vem dos tempos de Rawls e da sua reflexão sobre as instituições justas, que é de natureza institucionalista, e estamos a caminhar para uma época onde, sem menosprezar a importância das instituições, o contrato social é segregado dentro do enquadramento pela interação social. Na saúde isso é evidente. Ora bem, esta interação social, que tem a ver com a governança, tem a ver com multiliteracia, é fundamental para que haja segregação de mudança. E nesse caso, o ingrediente fundamental desse possível contato social de outra geração é, de facto, a inteligência comum. De forma, para não me alongar, se eu agora sair daqui e apanhar um táxi ali à frente da Gulbenkian, e se o motorista me perguntar, então, o que é que disse lá dentro? A resposta, talvez mais justa, seja, disse para trazer a sala para o seu táxi. Eu não sei se eu dava a palavra ao João Medeiros e depois assim, está bem, pode ser? Eu queria reforçar apenas a seguinte ideia. Apesar da subsidiariedade nas políticas sociais e de emprego, eu penso que é muito importante o trabalho analítico que é feito pela Comissão Europeia nas áreas sociais e falaria sobretudo na área das pensões, em que há duas vertentes de análise. Há a vertente da sustentabilidade, portanto uma vertente mais financeira, e há uma vertente mais social, que é a adequação das pensões às necessidades. Eu penso que a primeira vertente da sustentabilidade é muito importante porque, no fundo, para termos em conta os desafios que vão ser enfrentados pela Europa, desafios demográficos e desafios do crescimento potencial da economia. E é muito fácil de ver que os mundos são muito diferentes, consoante, por exemplo, a taxa de crescimento prevista para os próximos 20 anos é 1% ou é 2%. Vamos acabar, ao fim de 20 anos, com um nível de base económica completamente diferente. Portanto, e eu acabaria dizendo que eu acho que esta análise comparativa é muito importante, feita pela Comissão Europeia, porque ela tem efeitos práticos. Pelo menos o que diz a Comissão Europeia, que quando se começou a fazer este tipo de análise, já no princípio deste século, havia mais de 3/4 dos países europeus estavam numa situação de grande fragilidade a médio e longo prazo das finanças públicas devido ao custo de investimento, e que a maior parte desses países introduziu reformas no sistema de pensões que as transformaram, que as deram mais robustez e que permitirão no futuro, segundo também agora a análise da Comissão, enfrentar os desafios que vêm aí em termos de menos desfavorável demografia e menor crescimento económico. Obrigado. Se faz favor, se não for a sair muito da tua intervenção, que respondesse
Sim, era o que eu tencionava fazer. Sim. Duas notas de rodapé para reforçar algumas coisas que o Jorge disse. Uma é a importância, de facto, da jurisprudência que decorre desse acórdão de 2003 sobre a proteção dos direitos sociais, que é um pouco distinto do que depois o Tribunal Constitucional fez mais recentemente a propósito das pensões. Eu desconhecia esta influência da decisão europeia. É curioso porque repete-se a influência da influência da decisão alemã, porque se repete mais tarde com o tema das pensões também. Desconhecia. Respondendo à questão do ativismo do Tribunal de Justiça Europeu, ele é decisivo, eu talvez tenha esquecido de dizer isto na minha intervenção, durante a década de 70 e a década de 80, o grande ator de promoção da política, da integração social é o Tribunal de Justiça Europeu. Isso é uma grande diferença por relação ao que se passou nos Estados-membros, em que os tribunais não foram atores muito ativos na promoção das responsabilidades sociais. Isso aconteceu com várias decisões importantes do Tribunal de Justiça Europeu, como seja a das hospedeiras da Sabena, e, portanto, há muitos casos onde, de facto, as decisões europeias do Tribunal foram determinantes. Agora, pegando nas questões que ali foram colocadas, e que é um tema recorrente, que acabámos por não falar aqui, e que tem a ver com a sustentabilidade do sistema de pensões. Eu diria que é daqueles debates no espaço público que está mais estragado e degradado, porque parte de pressupostos que aceitamos acriticamente. E aceitamos e reproduzimos acriticamente. O problema de sustentabilidade do sistema de pensões e do sistema de proteção social naquilo que é a sua componente mais pesada financeiramente, que é claramente a resposta ao risco velhice, é um problema que é igual ao problema de sustentabilidade das restantes áreas públicas. Eu diria mais, ao contrário do que acontece na sustentabilidade financeira do sistema de saúde, do funcionamento dos tribunais, da justiça, das Forças Armadas, não há nenhum déficit do sistema de proteção social contributivo. As contribuições são superiores à despesa. Bem, e como é que é possível nós, no debate público, passarmos do déficit, da inexistência de um déficit para a falência? É de facto uma coisa surpreendente, mas tem alguma explicação. Porque há algo de singular no sistema de proteção social na sua componente contributiva. É que nós, quando estamos a falar de sustentabilidade, estamos a falar de uma outra coisa que é autossustentabilidade. A ideia é que as contribuições, os descontos sobre o trabalho, serão suficientes para financiar a despesa nas responsabilidades contributivas. E quando nós cruzamos a evolução da despesa e das contribuições com os cenários demográficos, percebemos que em algum momento haverá um desequilíbrio. Mas haver um desequilíbrio não é a falência, é um déficit, coisa que acontece nas restantes responsabilidades do Estado. E, portanto, o problema que há com as pensões, e há imensos desafios que têm de ser travados, desafios que têm a ver com a sustentabilidade financeira e com a adequação, que é um desafio igualmente importante, é sabermos se vamos continuar a ter um sistema autossustentável, isto é, financiado apenas pelas contribuições específicas sobre o trabalho. Eu diria que um sistema autossustentável não é viável a 30, 40 anos por um conjunto de transformações no mercado de trabalho, mas um sistema sustentável financeiramente é. E é porquê? Porque a evolução demográfica, que nós aceitamos sempre como um problema, tem uma outra face. Pensando no caso português, nós somos hoje 10 milhões. As projeções demográficas para 2040, 2050 sublinham que seremos 8 milhões. A economia não vai crescer, é verdade, vai crescer pouco, mas ainda assim vai crescer alguma coisa. Ora, primeiro efeito, o PIB per capita vai aumentar. Cada um de nós vai ter mais recursos em 2040, 2050 do que tem hoje. E, portanto, é saber se coletivamente estamos disponíveis para distribuir esses recursos de forma diferente para proteger o risco velhice. Não podemos apenas financiar o risco velhice com o esforço contributivo, mas temos recursos financeiros no país para financiar. Uma outra questão da demografia que, de facto, é aceita criticamente. O que é necessário de ganhos de produtividade do trabalho para compensar o declínio demográfico é muito pouco, tendo em conta, apesar de tudo, o que foram os ganhos de produtividade no país no passado. Bem, e, na verdade, isso é também o que depende de nós. Sermos mais produtivos, nós enquanto país. Portanto, o que estamos a dizer é que a produtividade não vai evoluir e que a demografia vai continuar a declinar. E eu não vejo que isso seja uma asserção que deva ser aceita criticamente. Terceiro ponto, a questão das pensões milionárias. É tempo de pararmos com o discurso das pensões milionárias. Não há pensões milionárias pagas pelo regime geral da Segurança Social. E as acumulações que existem são acumulações com fundos que são financiados e que têm outra fonte de financiamento que não a taxa social única. Quer dizer, os descontos e as contribuições que fazemos pelo trabalho não estão a pagar pensões milionárias. Basta olhar para aquilo que é a distribuição de ganimento entre os pensionistas. Mas
É verdade que já há algumas pensões altas, mas o alto estamos a falar de 3, 4 mil, 5 mil euros por mês. Bom, e essas pensões altas que há no regime contributivo resultam de duas coisas: carreiras contributivas longas com altos salários. E se nós aceitamos que essas carreiras não são premiadas no momento da reforma, estamos a condenar o esforço contributivo. Estamos a dizer àqueles que hoje têm salários mais altos que não compensa contribuir. E, portanto, o discurso contra as pensões milionárias, que, não existem, estamos a confundir com outras coisas, e as que existem, que resultam de esforço contributivo, é um discurso que condena o esforço contributivo. Finalmente, em última análise, o problema de sustentabilidade que nós temos é uma sustentabilidade genérica do conjunto das políticas públicas e depende do crescimento da economia e de nada específico ao nosso sistema de pensões. Bom, e se não nos entendemos sobre estes princípios, estamos mesmo condenados a ter um Estado social apenas de mínimos e que tem apenas como responsabilidade proteger da pobreza mais severa e extrema, e a Europa política que conseguimos construir ao longo do século XX não assenta nisso. Aliás, assenta numa ruptura com esse modelo que é o do século XIX e com um Estado social que se direcionou para a proteção das classes médias através da participação no mercado de trabalho.